A Justiça Federal liberou 9,048 bilhões de reais para o pagamento dos precatórios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que ganharam ações de concessão ou revisão contra o órgão no Judiciário. Os valores já foram liberados e a previsão de pagamento é até o dia 15 de junho. Justiça libera mais de 22 bilhões de reais para pagamento de precatórios em 2023, saiba como consultar. A Justiça Federal liberou 22,9 bilhões de reais aos Tribunais Regionais Federais, TRFS, para o pagamento de precatórios em 2023. Desse total, cerca de 9 bilhões de reais são de natureza previdenciária ou assistencial. Precatórios são dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais definitivas, ou seja, que não são mais passíveis de recursos e que devem ser pagas pelo governo. Ou seja, têm direito a receber um precatório todos aqueles que entraram com uma ação judicial contra o poder público com valor de mais de 60 salários mínimos e ganharam a causa após esgotarem todas as possibilidades de recurso. Um precatório é uma ordem de pagamento emitida pelo Poder Judiciário para quitar uma dívida do Estado. Geralmente, essas dívidas surgem quando o governo é condenado a pagar uma indenização, uma dívida trabalhista ou qualquer outro valor decorrente de uma decisão judicial. Quando uma pessoa ou entidade ganha um processo contra o Estado e tem direito a receber um valor em dinheiro, o juiz responsável pela decisão emite um precatório para que o governo faça o pagamento. O precatório é uma forma de garantir que a dívida seja quitada de forma ordenada e seguindo uma fila de prioridades. Os precatórios são regidos pela Constituição Federal e pelas leis específicas de cada país, que estabelecem as regras e os prazos para o pagamento. No Brasil, por exemplo, o artigo 100 da Constituição Federal determina que os pagamentos de precatórios sejam feitos na ordem cronológica de apresentação, ou seja, o governo deve pagar primeiro os precatórios mais antigos. É importante ressaltar que, devido à grande quantidade de processos e valores envolvidos, os precatórios muitas vezes não são pagos imediatamente após a emissão. Pode levar anos para que o governo tenha recursos disponíveis para realizar os pagamentos, especialmente quando se trata de grandes valores. Além disso, em alguns casos, o governo pode parcelar o pagamento dos precatórios ao longo do tempo, respeitando sempre a ordem cronológica. Recentemente, em alguns países, como o Brasil, foram implementadas mudanças nas regras de pagamento de precatórios. Essas mudanças têm como objetivo acelerar o processo de quitação das dívidas do governo e reduzir o tempo de espera dos credores. No entanto, cada país tem suas próprias regras e políticas relacionadas aos precatórios, por isso é importante verificar a legislação específica de cada lugar. Em resumo, um precatório é uma ordem de pagamento emitida pelo Poder Judiciário para quitar uma dívida do Estado decorrente de uma decisão judicial. O pagamento dos precatórios segue uma ordem cronológica e pode levar anos para ser efetuado, dependendo da disponibilidade de recursos do governo. Os chamados precatórios são títulos que correspondem a mais de 60 salários mínimos, adquiridos através do ganho de causas judiciais indenizatórias, movidas por pessoas físicas contra órgãos de diferentes esferas de poder governamental. Com a aprovação da PEC referente a estes títulos, ainda em 2021, o então governo pôde alterar o orçamento estabelecido para 2022. Dentro do qual acabou destinando menos da metade do que o teto de gastos previa para o pagamento de precatórios devidos pela União. O gasto previsto era de 90 bilhões de reais e o pagamento feito no ano passado foi de 44 bilhões de reais. A partir do fechamento do balanço anual, o resultado obtido pela alteração constitucional foi um saldo negativo, tendo em vista que 22,3 bilhões de reais em precatórios deixaram de ser pagos no ano de 2022. Em 2023, esse montante postergado se soma a emissões de dívidas judiciais de mais de 51 bilhões de reais e faz com que a dívida total de precatórios da União passe de 74 bilhões de reais, enquanto a previsão de pagamento é de apenas 17,1 bilhões de reais. TRF Primeira Região, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Goiás e Distrito Federal.
TRF Segunda Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. TRF Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRF Quarta Região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. TRF Quinta Região, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. TRF Sexta Região, Minas Gerais. 148 mil beneficiários. Já no caso dos precatórios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foram mais de 57 mil ações promovidas, por mais de 84 mil aposentados, pensionistas e demais beneficiários.